muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, diretamente do estúdio da TH+, para toda a nossa região. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado, vamos juntos até mais ou menos às 19 horas e 20 minutos. E você vem comigo pelo 997-524005, 997-524005, 997-524005. Vocês sabem, aqui no nosso programa nós falamos, comentamos, noticiamos tudo aquilo de mais relevante aqui na nossa região. Porém, contudo, não obstante, não há como nós não falarmos de algo que tem tomado os noticiários no Brasil desde o final da semana passada, que é exatamente esse empréstimo consignado aí para os trabalhadores. Que beleza, né? Gente, não se esqueça, empréstimo é só um nome assim, bem leve, para um endividamento. Ah, não, mas é do trabalhador. É para o trabalhador, sim. Porque quem é que vai emprestar dinheiro para quem não é trabalhador, uai? Ah, não, mas são juros baixíssimos. Neste país? Oi? Gente, vamos falar uma coisa aqui que é verdade, só entre nós. Se fosse dado aos porcos o direito de voto, eles votariam todos no homem do balde, que também, sem que eles saibam, é o homem do facão, se é que vocês me entendem. Vamos lá começar com o nosso jornal em que sim, nós falamos de tudo. Aqui nós manda bala mesmo. E quem não gostar, vem aqui, rebate, fala diferente, sei lá. A gente começa o Tá Na Hora Vale exatamente com um caso chocante. Uma criança com TEA, transtorno do espectro autista, foi encontrado morto perto de um córrego aqui em São José dos Campos. A Letícia Keller é quem nos traz mais informações. Veja. Câmeras de segurança gravaram os últimos momentos de Samuel History, de apenas 10 anos. Nas imagens, é possível ver o jovem correndo pela rua, vestindo apenas uma camiseta vermelha e cueca. Passava das 3 horas da tarde de ontem. Assim que a ausência de Samuel foi notada, a família começou a realizar buscas pelo bairro e em post nas redes sociais. Algumas horas depois, por volta da meia-noite, o Corpo de Bombeiros encontrou o garoto já sem vida. O corpo foi encontrado nesta área de mata. Segundo a polícia, Samuel estava apenas de cueca e não tinha marcas de violência. A suspeita é de que ele tenha se afogado. A polícia não descarta homicídio, mas as investigações vão indicar o que realmente aconteceu. Segundo esse homem, que trabalha na frente do córrego onde Samuel foi achado, o local é muito frequentado por crianças. A gente está fazendo aqui esse muro aqui, que é essa obra, né? E muitas das vezes as crianças descem do bairro do lado ali e eles ficam nadando aí. Outra hora desce, atravessa para soltar pipa do lado de cá, né? E daqui a gente alerta eles para que eles não fiquem, porque é esgoto, né? Então não é legal para as crianças, a gente fica preocupado, problema de pele, essas coisas, né? E a gente alerta eles para não ficar na água, né? Que a água é água suja, é esgoto. Inclusive esse muro aqui que está sendo refeito já é causado pela essa erosão que tem aqui embaixo aqui, né? E é muito forte a correnteza mesmo, hein? Nem adulto, se cair ali, vai ser levado quando chove, né? Fora isso, é aquilo que vocês estão vendo ali. É água fraquinha, né? A gente lamenta a morte da criança e tudo. Provavelmente deve ter sido ali naquele ponto ali mesmo, que é mais fundo, porque não tem como ele se afogar naquela parte mais baixa, né? O velório e sepultamento de Samuel aconteceu no cemitério Colônia Paraíso, na zona sul de São José dos Campos, na tarde desta segunda-feira. A gente lamenta profundamente, né, a partida do Samuel, esse menino. Não dá nem para imaginar a dor dos familiares. A gente que é pai, que é mãe, a gente... Nossa Senhora. A gente pede para Deus para acontecer com a gente, nunca com os filhos, pelo amor de Deus, né? Acho que a gente sempre fala disso. Agora, uma criança do espectro autista não verbal, quer dizer, que não tem uma comunicação tão clara, é ainda, assim, porque os pais se sentem ainda mais responsáveis por essa criança, né? Então a dor deve ser extrema. Por isso nós aqui
estendemos os nossos pesares aos familiares e desejando que Deus os conforte e que receba o Samuel. Os bombeiros marítimos de Ubatuba encontraram o corpo de um homem que havia desaparecido na tarde de sábado na Praia das Conchas. As buscas começaram no domingo e terminaram no início da tarde de hoje, quando então o corpo do pescador, morador de Ubatuba, foi encontrado. Em Pindamonhangaba, a polícia investiga uma tentativa de homicídio a um homem que foi baleado dentro de casa. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele estava em sua residência com a namorada quando 2 homens encapuzados entraram e atiraram contra ele. Depois fugiram. Ele foi atingido no tórax e também no quadril. Foi levado por familiares ao pronto-socorro e o estado de saúde dele é considerado grave. A polícia quer saber agora quem são esses criminosos e qual o motivo que os levou a atacarem este homem. E olha, a gente fala muito sobre violência nesse país, a gente fala da maneira, assim, a insegurança em que nós vivemos, mas principalmente as mulheres, né? Mais de 2 milhões de brasileiras relatam já terem sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. E o momento em que elas se sentem mais vulneráveis, mais suscetíveis, costuma ser aquele momento em que elas caminham sozinhas para suas casas. Na falta de um parente ou de um companheiro para buscá-las, algumas têm optado por pagar um segurança particular. Como se fosse normal não poder ir e vir, não está na Constituição, não é direito sagrado do homem, é direito constitucional do homem, da mulher, claro, né? Pois aí está um país em que não se pode andar à luz do dia ostentando o celular, que agora o celular virou ostentação, não se pode andar por aí marcando toca, como dizem, com correntinhas e outros adornos, não se pode andar por aí falando ao telefone ou tirando foto ou selfie, não se pode andar por aí com um cachorro de raça, porque ele também pode ser subtraído. Não se pode ficar dentro de casa sem que as grades sejam altas. Não se pode ficar dentro de casa ainda que você esteja muito protegido, armado ou não. Não se pode, não se pode, não se pode. O que pode é só a gente ficar assistindo esses bandidos sem vergonha por aí andando, matando e a gente correndo. No caso das mulheres, ainda pior, porque elas se sentem vulneráveis ao andarem a pé pelas ruas. Veja. As mulheres resumem a volta do trabalho à noite em uma palavra: o medo. Por quê? Porque tem muito tarado, estrupador na rua. Era também o medo que fazia o pai da Vitória Regina, de 17 anos, buscar a filha no ponto de ônibus todos os dias. Justo quando ele não pôde ir, Vitória foi atacada por Michael dos Santos, que confessou ter matado a adolescente em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. A única coisa que fica na minha cabeça é no dia o carro ter quebrado. Não teria acontecido isso, porque eu sempre fui buscar ela. Sempre fui. Faz 12 anos que a Alexandra trabalha em hospital. Por isso, volta para casa sempre em horários pouco convencionais. Saio daqui às 22, né? E, assim, se der tudo certo com as conduções, eu chego em casa por volta de umas 11h30. E é uma verdadeira peregrinação. Ela pega 4 conduções. Eu não tenho mais coragem de descer e ir andando até a minha casa. São 10 minutos, assim, mas 10 minutos longos que pode acontecer tanta coisa. Além das ruas vazias e da caminhada, muitas vezes solitária até em casa, as mulheres enfrentam um outro problema: a falta de iluminação pública. Ações simples, como aumentar a quantidade de lâmpadas nas ruas e avenidas das grandes cidades e garantir que elas estejam funcionando bem, são cruciais para desencorajar os criminosos.
A gente vê delegacias de defesa da mulher em São Paulo que estão com mais de 1.000 inquéritos, tá certo? E se isso está acontecendo é porque precisa ter um olhar efetivo para enfrentar a violência contra a mulher e não deixar isso como se fosse um problema uma questão de segundo plano. As periferias tendem a ser mais afetadas, porque você tem uma presença menor de policiamento. Desde que foi assaltada no bairro onde mora, no extremo da zona leste de São Paulo, Alexandra passou a contar com a vigilância desse guarda. Tudo bem? Olá. Boa noite. Tudo bem? Eu vim buscar ela aqui, que ela paga para nós por mês, que São Paulo está muito perigoso. Ele leva a técnica em enfermagem e outras moradoras do bairro do ponto de ônibus até em casa. Perto da meia-noite, Alexandra finalmente chega tranquila e pronta para descansar, já que amanhã começa tudo de novo. Além do medo do assalto, claro, essa questão da violência sexual é uma coisa que eu fico muito apavorada com isso, porque eu acho que isso deixa uma marca para a vida inteira na gente, né? É difícil ser mulher nesse Brasil, viu? Porque a segurança está cada dia pior. Né? Obrigada, seu Genivaldo. Até amanhã. Até amanhã, viu? Bom descanso. Obrigada. É difícil ser mulher no Brasil. É difícil ser humano no Brasil. É difícil. É difícil pra caramba. É difícil você empreender. É difícil você ser patrão. É difícil você ser empregado. É difícil ser CLT. É difícil ser PJ. É difícil pra caramba. Jesus, Maria e José. Pensa num troço difícil. Só que a segurança é algo que não é que é fundamental, é essencial. E aqui vocês viram o pai da Vitória se lamentando, como se fosse culpa dele em algum momento, como se isso aumentasse uma culpa ou tornasse plausível ele ser culpado, porque o carro dele quebrou, ele não pôde buscar a filha no ponto de ônibus. Aí ele acha que isso não teria acontecido com a própria filha. O resto da vida ele vai pensar nisso. Ah, aquele dia, se eu tivesse pego o carro do vizinho para ir, se eu tivesse pego um Uber para ir. Dá para a gente andar numa linha tão tênue? Dá para a gente andar assim, no fio da navalha? Se você não tomar uma atitude, sua filha morre. Olha o estresse. E é por isso que tantas e tantas pessoas estão aí com a saúde mental abalada, porque tudo nos gera estresse. Você vai ao supermercado, parece que você está numa igreja. Você só ouve, nossa senhora, meu Deus do céu. Todo mundo olhando os preços, nossa, meu Deus, nossa, Deus me guarde. E você não está numa igreja, você está num supermercado, bicho. Na semana passada, nós falamos aqui no nosso programa sobre uma operação da Polícia Civil lá em Caraguatatuba que visava prender os autores de uma execução de um segurança em frente a uma farmácia, um caso que chocou a todos nós, né? Bom, uma pessoa ainda estava foragida, era o Helenilson. Ele estava conduzindo a moto que fugiu com o autor dos disparos do local do crime. Ele, segundo as investigações, seria o mandante do crime. Ele se entregou na tarde de hoje e a polícia ainda investiga toda a motivação do crime. Parece que tinha uma questão de uma marina, né? Que tinha uns direitos trabalhistas em haver e tal. E o Helenilson estava sendo pressionado, não é isso? Aí as pessoas começam a achar que aqui é uma terra sem lei. E vai resolver na bala e no tiro. Olha aí, ainda em Caraguatatuba, no thmais.com.br/vale, você pode ver que um homem de 57 anos acabou morrendo ontem, domingo, dias após ser sequestrado e agredido em Caraguá. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi retirada à força de um veículo junto com uma testemunha na madrugada do último dia 15 e depois encontrada em coma no dia seguinte. A causa da morte foi um choque neurológico e insuficiência respiratória, segundo o laudo médico.
Bom, nós vamos para o nosso intervalinho. Ainda hoje, muitas coisas sobre as quais falar com você aí de casa. Mais uma vez, agradeço por essa imensa audiência. Muito, muito obrigado. Nós estamos só no começo aqui do nosso programa e a gente vai falar ainda do Papa e de muito mais. Então, fica por aí, já já eu volto. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. O tempo não para. Ele avança, transforma, reinventa. E com ele, seguimos em movimento. A TV Tati nasceu com um propósito: ser a voz das pessoas. Contar histórias, informar, emocionar. Crescemos, conquistamos, nos tornamos parte do dia a dia de milhares de lares. E como todo grande caminho, pede renovação. Hoje, damos um passo adiante. TV Tati agora é TH+. Não é apenas uma mudança de nome, é uma evolução. Um novo capítulo de uma história que nunca deixou de pulsar. TH+ é força, é dinamismo, é vínculo, é a certeza de que podemos ser mais, entregar mais, ir além. É uma marca que simboliza o nosso crescimento, a nossa transformação e a nossa conexão ainda maior com você. Continuamos ampliando horizontes, multiplicando vozes, escrevendo o futuro da comunicação. O mundo muda e nós mudamos com ele, mas seguimos fiéis ao que nos trouxe até aqui. A paixão por contar histórias e a vontade de fazer sempre mais. TH+. O futuro nos move. Hoje, 9h05 da noite. A Isadora só continua frequentando o colégio mediante pagamento das mensalidades atrasadas. Meu Deus. Os amigos precisam de um plano para ajudar. Não existe Rosa dos Ventos sem a Isa. Ela não pode ir embora. Mas é Pilar que toma uma atitude. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que uma das minhas alunas mais brilhantes continue aqui no colégio. Hoje, 9h05 da noite. A Caverna Encantada. De volta por aqui com o nosso Tá na Hora Vale. Eu preciso mandar um beijo, um abraço cheio de carinho, de gratidão para o Giba. Alô, Giba! Para a Rose, a esposa dele, para o João e também para a Jennifer. Eles 4 que nos apoiaram, nos serviram assim, de maneira maravilhosa nesse final de semana em que eu estive lá em São Luís do Paraitinga. Muito obrigado. O doce que a Rose faz, meu irmão do céu, ela faz um docinho de leite, vai um tapa na cara. Obrigado, um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho. O João ensinou o meu filho, o João, a tirar leite lá, rapaz, no domingo meu filho acordou cedo. Nunca vi um moleque acordar cedo com tanta satisfação, viu, bicho? Que belezinha. Aí foi lá, tirou leite e tudo mais. Pô, tô com bosta de cavalo até aqui, assim, ó. Bom, pessoal, uma boa notícia nesse final de semana, né? Depois de 37 dias internado, o Papa Francisco teve alta de um hospital lá na Itália. O pontífice agora continua o tratamento no Vaticano. O líder da Igreja Católica esteve no Brasil há 10 anos e a nossa equipe visitou os lugares em que ele passou por Aparecida. Veja só essa matéria que bacana, abençoada, porque graças a Deus o Papa tá melhor. Veja. Arlinda e Zélia vieram do Paraná. Na bagagem, muita fé e um pedido especial. Está sempre pedindo, né, pelo Papa. Ele é muito... Eu acho ele muito amigo do povo, né? Então, por isso a gente sente, né, dele não estar tão bem. Mas a gente espera que ele fique
bem e volta para as atividades dele sempre. O Papa Francisco, para mim, é exemplo de humildade. Acho que é a palavra que resume o Papa Francisco. Humildade. Essa é a primeira vez da Lívia no santuário. E ela também colocou o Papa Francisco em suas orações. Ele está em minhas orações, em oração da minha família, porque ele é uma pessoa, querendo ou não, divina para nós e para muitas pessoas também. E com isso eu só desejo e aclamo para que ele fique bem. O Anderson lembra com muito carinho de quando aqui mesmo em Aparecida teve a oportunidade de encontrar com o Papa Francisco. Ele estava na equipe que fez a segurança do Papa durante a visita dele ao santuário em julho de 2013. No dia, era uma quarta-feira, muita chuva, muito frio. Era por volta das 10 horas da manhã, 10h20 da manhã, ele pousou aqui no heliponto nosso. Eles vieram em sentido aqui essa área sagrada, onde que no meio já ele veio quebrando um pouco os protocolos, onde ele desceu, abraçou, beijou as crianças, deu aquele carinho que o devoto que ficou a noite toda, o tempo todo na chuva, não saiu do lugar, merecia. A vinda do Papa Francisco à Aparecida foi durante a Jornada Mundial da Juventude. Ele saiu do Rio de Janeiro, onde o evento era sediado, para conhecer o Santuário Nacional. Ele rezou diante da imagem da padroeira do Brasil e celebrou uma missa especial. Mais de 200.000 pessoas acompanharam. Quanta alegria me dá de vir à casa da mãe de cada brasileiro, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Assim, de cara à Jornada Mundial da Juventude que me trouxe até o Brasil, também eu venho hoje bater a porta da casa de Maria, que amou e educou Jesus, para que ajude a todos nós. Todos os objetos e paramentos utilizados pelo Santo Padre estão aqui, disponíveis à exposição no Museu do Santuário. Esse cálice exposto no museu foi um presente que Francisco deixou ao santuário. E ele não foi o único. Objetos litúrgicos, algumas alfaias, ou seja, os panos que nós utilizamos no altar, quando da sua vinda aqui no Santuário Nacional. Nós temos também o missal, que é o livro das orações da missa que ele utilizou naquele dia. Nós temos também o cálice, que foi utilizado para a celebração da missa. Algumas âmbulas também, onde se colocam as partículas da comunhão, as hóstias. E também, por ocasião da sua visita, o Papa Francisco ofertou ao Santuário Nacional um cálice que foi entregue ao arcebispo de Aparecida na época, o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis. Em vestes principais nós temos a casula, que é o manto que o sacerdote utiliza para a celebração da missa, e a mitra, que é o chapéu que os bispos, e no caso também o Papa, utilizam na cabeça, simbolizando os dons do Espírito Santo. Essa árvore plantada no Seminário Bom Jesus também é uma herança que o Papa deixou em Aparecida. Em 2013 ele plantou uma muda. 12 anos depois, a árvore cresce forte. O que sempre é fortalecida também é a lembrança de uma hospedagem pra lá de especial. Esta é a ala pontifícia do antes conhecido Seminário do Bom Jesus, onde hoje funciona uma pousada. Neste local aqui, 3 papas já estiveram, Papa João Paulo II e Bento XVI. Os 2 se hospedaram neste quarto aqui. O Papa Francisco também esteve nele. Ele não dormiu neste quarto, mas veio sim para descansar. E todo o cuidado com ele foi tão bem pensado que até mesmo uma foto com familiares foi colocado nos seus aposentos. O padre Rafael, da Diocese de Aparecida, encontrou Francisco por 2 vezes no Vaticano. O encontro mais recente foi em janeiro deste ano. Ele na audiência geral de toda quarta-feira que acontece no Vaticano, no momento chamado Bate-a-Mano, um momento de mão a mão com o Santo Padre, o Papa Francisco. Já debilitado, já com a sua saúde um pouco fragilizada, o Santo Padre dirigiu a sua bênção para todos os presentes e depois cumprimentou, um por um. Na oportunidade, entreguei uma relíquia de Frei Galvão. Ele deu um sorriso muito largo e depois entreguei um livro de minha autoria, um livro sobre a comunicação no pontificado do Papa Francisco. Ele contemplou também o livro, ficou admirado com o livro e ali depois dirigiu a nós que ali estávamos a sua bênção. E fez uma brincadeira conosco, que ele faz comumente com os brasileiros, perguntando se cachaça era água. E o padre Tiago respondeu: cachaça é cachaça, água é água. E daqui
do maior santuário mariano do mundo, os fiéis também continuam trabalhando em oração. Eu acho ele muito humano mesmo, né? Assim, entende todas as classes, todas as situações. Eu vejo ele assim. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoa o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Rapaz, nunca pensei que eu fosse gostar tanto de um argentino. Deus me perdoe, eu gosto desse papo, eu acho ele bacana. Aquela mulher falou que ele é humano mesmo, é um cara bacana, um cara maneiro. Tô torcendo demais por ele, né? Que teve uma pneumonia bilateral nos 2 pulmões, ficou 37 anos, ó, malzão, voltou com 37 anos, eu falei quanto? 37 o quê? Falei? Pô, eu sou maluco. 37 dias ele ficou internado. Ele voltou e fez uma aparição ontem, a voz ainda está bem fraca, a gente sabe que, né, o aparelho fonador depende exatamente da respiração. E que bom que ele está melhorando. Gosto muito desse papo, acho ele do balacobaco. Não era muito chegado no Ratzinger, não. Ratzinger não... E ninguém me tira da cabeça que o Ratzinger deu linha no pipa, saiu, se afastou por conta daqueles negócios lá de pedofilia lá na igreja. Então, não sei lá. Deixa eu ver aqui quem me escreveu. Muitas pessoas nos escreveram. Muito obrigado a vocês que nos escrevem. Chiquito de São José, abraço pro Cecel. Pergunta para ele por que a primavera chegou em Taubaté, se aqui em São José já começou o outono. Estão tirando sarro com meu amigo Cecel, porque o Taubaté apanhou ontem, tomou 2-0 do Primavera lá de Indaiatuba, mas nada está perdido. Nós vamos lá para Indaiatuba, o Borrão vai lá e vai rebentar com a Primavera, rapaz. Você vai ver. Vinícius, ótima semana abençoada. Emerson Jacareí para nós, obrigado. Jonas de Lorena, abraço para Lorena. Alô, Lorena, beijo para todo mundo de Lorena. Vinícius, Edson da Vila Maria. Pinturas personalizadas, desenhos e letreiros em arte na parede. Boa noite. Tá fazendo que seu merchan, tá certo? Boa noite, querido. Vinícius, Fábio, bairro São Gonçalo, manda um abraço para o nosso amigo Renato do Jardim Maracaibo. Para minha sogra, Sônia. Alô, dona Sônia. O genro aí deve estar com o filme queimado, mandando beijo para a senhora. Nós somos seus fãs, número 1, todo dia assiste o seu programa. Obrigado, um beijo, dona Sônia. Um abraço, querido Fábio e o Renato também. Vinícius, boa noite. Aqui, dona Ana Cristina. Alô, Ana Cristina, obrigado, beijo. Vinícius, adoro o seu programa. Queria que mandasse um beijo para o meu marido Gustavo. Alô, Gustavo, uma bitoca para você. Outro para o meu filho Juan Henrique. Beijo para todo mundo aí. Vinícius, manda abraço para minha sogra Dercy. Mais um que tá com o filme queimado com a sogra. Ela vê o programa todos os dias. Altair de Pinda. Alô, Pindamonhangaba. Alô, dona Dercy. Beijo pra senhora. Se fosse a Dercy Gonçalves, a gente já emendava com palavrão, né? Vinícius, aqui é Cícero Marques, de Guararema. Parabéns, você fala o que o povo gostaria de falar. Esse empréstimo consignado é só para deixar o povo mais endividado. Pois é. E olha, foram mais de 40 milhões de consultas, com 4 milhões, 10% de formulários preenchidos e cerca de 400 mil formalizados. Vinícius, Deus abençoe sua família, sua vida, obrigado. Chocante o que aconteceu com o Samuel, de 10 anos, Deus conforte os familiares, pois é. Vinícius, parabéns pelo programa, muito triste esse caso do menino do espectro autista, Deus conforte a família, amém. Manda um abraço para minha esposa Verônica e para os meus filhos Vinícius, meu xará, André e Pietra, Luiz de Jacareí, beijo para todo mundo por aí, Vinícius. Manda um alô aí para mim. Inês, Carlão, adoramos ver você, amamos o seu programa, somos de Moreira César, alô Moreira César. Pessoal, nós vamos para o intervalinho, no próximo bloco vamos falar de futebol, não é isso? Vamos falar da derrota do Burrão. Ih, rapaz. Nossa Senhora da Capela, rapaz. E eu fiquei procurando a todo momento lá pela internet, tem um canal na internet que está transmitindo, né? Mas aí caía a internet, eu estava lá em São Luís do Paraitim, caía. Aí a gente descobriu
que a TV Cultura estava transmitindo. Quando a gente colocou, veio o segundo gol do Primavera. Oh, meu Deus do céu. Não fui eu, não sou eu pé frio, não. Vocês estavam lá, já o jogador do Taubaté já tinha perdido o pênalti. Foi uma baixaria de... E o Primavera jogou mais. O Primavera, aliás, tem a melhor campanha da A2, hein? Só para saber. Vamos para o nosso intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para falar de futebol. Já eu volto. Fica por aí. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. O sertanejo é um forte. Mas até os fortes precisam de amigos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Amigos do Bem. Há 30 anos transformando vidas no sertão. Pé de Meia apresenta O Estudo Muda Tudo, por Juliana. Eu sou mãe solo. Já passei muita dificuldade na minha vida. Tinha muito medo da Graziele abandonar a escola, porque passava pela minha cabeça ela passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Imagine um adolescente ter que trabalhar, abandonar os estudos para ter que ajudar a mãe. A Graziele, ela teve sim que trabalhar. Ela foi trabalhar no mercadinho. Quando eu subi do Pé de Meia, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei assim, agora ela vai terminar os estudos dela. O Pé de Meia é muito bom. Para cada mês de aula, o governo federal vai depositar R$200 em minha conta para que eu possa seguir ajudando em casa sem deixar de frequentar as aulas. Eu já falei para ela, o estudo muda tudo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. No TH Mais Notícias, você confere tudo da política e da economia, da região e do país. Empreendedorismo, meio ambiente, comportamento e cultura também passam por aqui. Eu sou Gabriela Leite e a gente se encontra às 7h20 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na TH Mais SBT. Ontem, às 11 horas da manhã, lá no Joaquinzão, em Taubaté, rapaz, tava um calor que, olha, Nossa Senhora da Capela, além do sol, né, além do clima, tinha também um calor extremado vindo das arquibancadas, exatamente porque o taubatiano abraçou demais o burrão da Central. Ainda há esperança para que o Taubaté suba para a A1, né? A divisão mais importante do Campeonato Paulista. Porém, ontem o Primavera, que vem sendo aí o melhor time da A2, realmente confirmou o favoritismo e acabou vencendo o Burrão da Central por 2-0. Veja como foi o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Otimista, a torcida do Taubaté se reúne na porta do estádio para mais uma vez empurrar o Burrão. É minha primeira vez, espero que eu dê sorte também. Mas a gente veio para ver a família toda junta hoje. Após a classificação heróica contra o São José, os torcedores estavam animados para o primeiro confronto da fase semifinal do Paulista da Série A2 contra o Primavera. Agora que vai ser começar a dificuldade agora. O clássico foi de boa, mas vamos para cima. Hoje é Taubaté 2-0. 2-0 tá bom. Tá bom para a gente ir lá tranquilo para Indaiatuba. O coração não tá muito bom não. Expectativa altíssima, né? 40 anos sem chegar na primeira divisão, mas a gente tá empolgado. A gente vai 2-0 hoje para ir tranquilo para lá,
fazer a festa lá também e, se Deus quiser, o ano que vem nós estamos na primeira divisão aí. Dentro do Joaquinzão, quase 9 mil apaixonados pelo burro fazem a festa. A torcida visitante é pequena, mas também incentiva a sua equipe. Com a bola rolando, a primeira chegada foi do time de Indaiatuba. O jogo era muito pegado, com poucas oportunidades. Com o calor intenso, o juiz decide dar uma pausa para os times se hidratarem e reorganizarem as ideias. No primeiro lance após a parada, a bola é cruzada na área do Taubaté. O goleiro Douglas afasta, mas Richard aproveita a sobra na entrada da área e abre o placar. 1-0 para o Fantasma. Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Indaiatuba manda no jogo. Aos 42 minutos, Gleicinho tem uma boa oportunidade dentro da área, mas não consegue empatar o jogo para o Taubaté. Nesta cobrança de escanteio de Lucas Venuto, quase sai um gol olímpico no Joaquinzão, mas o goleiro Vitão estava atento e conseguiu salvar. Na segunda etapa, o Taubaté volta ligado em busca do gol de empate. A pressão dá resultado. Aos 27 minutos, após jogada pela ponta direita, o volante Bruno Lima intercepta o cruzamento de Lucas Venuto com a mão. O árbitro João Vitor Gobi marca pênalti para o Taubaté. Na cobrança, o próprio Venuto, experiente meia do Taubaté. Bola no canto direito e Vitão defende a batida para desespero da torcida do Burrão. Cansado, o time do Vale do Paraíba não consegue manter a pressão. O Primavera é melhor na partida, até que aos 39 minutos após a cobrança de escanteio, uma troca de passes termina num chute forte, defendido pelo goleiro Douglas. Mas a bola sobra para Pedro Arthur. Ele toca para o gol vazio e faz o segundo do Fantasma, 2-0 Primavera. E se não fosse o goleiro Douglas, a diferença no placar poderia ter sido ainda maior. Fim de jogo no Joaquinzão. Esporte Clube Taubaté 0, Primavera de Indaiatuba 1. Entre os jogadores do Fantasma, o entusiasmo, com a vantagem obtida no primeiro duelo das semifinais. Primeiramente, eu acho que só foi 90 minutos, né, de um jogo que foi um jogo difícil, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Né, eu estou muito individualmente feliz pelo gol, mas não ganhou nada ainda. Né? Sabemos que agora nós temos um jogo dificílimo no sábado, que eles vão vir focado, né, querendo reverter o placar. Eu acho que a gente tem que continuar mantendo o que é o Primavera, né? Jogar compacto, todo mundo junto, essa união que nós temos, né? Então acho que é por isso que conseguimos resultado positivo aqui, porque todo mundo soube sofrer, né? Sempre a gente estuda junto com os analistas, com o treinador de goleiro, então a gente tem uma base, mas ali, graças a Deus, pude ser feliz, acertar o canto e fazer uma boa defesa que ajudou a gente chegar com uma vantagem para o jogo em casa. Do lado taubatiano, sobraram lamentos pelo resultado negativo dentro de casa. Eu acho que hoje nós fomos infelizes no último terço do campo, né? É um setor que nós fomos tão felizes durante a competição. Acho que nós somos o terceiro ou quarto melhor ataque. Hoje as nossas decisões não foram bem tomadas, ao contrário do adversário que chegou e finalizou bem. Acho que o segredo é isso, manter a tranquilidade, manter o mental forte e quando tiver a oportunidade, acertar o gol. Quando aconteceu o gol, foi justamente em um momento que nossa equipe estava em crescimento, né, dentro do jogo. Aconteceu, foi uma fatalidade, né, que eu diria, né, por ter acontecido, né, um lateral ser cobrado tão rápido. No momento assim eu achei que tinha sido uma reposição rápida do Gandula, né, para o jogador, mas não, a bola bateu na placa e voltou. Nossa equipe, né, com tudo, né, que já passamos aqui, já demonstrou que tem condições de enfrentar qualquer equipe, né, de igual para igual, como eu acredito até que tenha sido hoje, né? Claro, um volume de jogo melhor, uma equipe que soube, né, aproveitar bem as oportunidades que teve, isso aí é inegável, mas aqui a gente está trabalhando aqui sabendo que temos aí grandes possibilidades, acreditando que a gente pode reverter esse placar ainda. Os jogadores estão confiantes, como eu disse, sentidos, né, tristes com o resultado, que a gente não pode de forma nenhuma, né, agir diferente agora, né, com relação ao sentimento, mas a gente sofre um pouquinho agora, mas consciente, né, de tudo que podemos estar fazendo. Quase 9 mil pessoas lotaram o Joaquinzão neste domingo de outono, mas a estação que prevaleceu foi a Primavera. Vitória por 2-0 contra os donos da casa. O Fantasma se fez forte frente ao Burro da Central. E agora o próximo confronto acontece no próximo sábado, na casa do Primavera, em Indaiatuba. Você aqui jogando em casa, você não pode deixar o adversário pensar no jogo.
entendeu? O Taubaté tinha que antever a jogada, tinha que antecipar, tinha que chegar um pouquinho mais junto. O zagueiro toma um cartão amarelo, o que tinha que fazer? Encosta no zagueiro, pô, faz tomar o segundo amarelo, vai ser expulso, é um jogador a menos, aí a dificuldade é maior para o adversário. E o Primavera jogou no erro do Taubaté, fez o primeiro gol com uma falha da zaga, acabou fazendo 1-0, o Taubaté perde um pênalti com o Lucas Veluto, bateu forte, porém o goleiro foi no canto, né? Fez a defesa, o Vitor Hugo acabou fazendo a defesa. E depois toma o segundo gol. Cara, não tem nada perdido, Pedro. O Taubaté foi lá em Piracicaba, ganhou, estava 3-0, depois tomou um gol de pênalti. Então pode jogar lá em Indaiatuba e fazer 2-0 lá e ir para pênalti, pode fazer 3-0, a gente não sabe. Apesar que não tem saldo de gol, né, Pedro? O Taubaté ganhando de 3 ou ganhando de 2, vai para pênalti do mesmo jeito, né? Ah, não tem saldo de gol? Não tem saldo de gol? Ah, então essa informação que esse cracaço, Éder, o quê? Taino. Caraca, mas tem saldo de gol então, né? Tem saldo de gol. Tá. Tem que fazer 2-0 para ir para pênalti. Olha, é claro que a gente vai torcer pra caramba pro Taubaté. Aliás, eu acho lindo o uniforme do Taubaté. Lindo, acho lindo. Gosto tanto daquele que tem a faixa quanto daquele que tem as faixas horizontais. Acho muito bonito. Bom, ainda falando de futebol, no ano que vem... Ai, que delícia. O ano que vem tem o quê? Copa do Mundo. Não vai falar da Copa do Mundo, diretor? Ah, vamos lá. Ia falar do Piquet. Ah, meu Deus do céu. O Piquet, sabe o Piquet? Aquele cara que jogava no Barcelona, que foi zagueiro da seleção espanhola, campeão do mundo. O cara jogava uma barbaridade, bonitão e tal. Casou com a Shakira. Aí fez aquela lambança com a Shakira, né? O caboclo que larga a Shakira. Oh, bom, ele tem algumas declarações polêmicas. Uma sobre o resultado de 0-0 no futebol e até sobre as partidas de futebol e de tênis, porque ele hoje em dia é empresário e também trabalha nos bastidores tanto do futebol quanto do tênis. Veja aí as opiniões do Piquet, que, olha, de mulher não é grande coisa, veja. Um campeão do mundo e uma ideia revolucionária. O fim dos pontos para o empate por 0-0. No puede ser que tú vayas a un estadio de fútbol, te gastes, no sé cuánto vale una entrada, dependiendo del estadio, pero 70, 50, 90, 100, 200 euros, 300 euros un partido de Champions y acabe el partido 0-0. Es que no puede ser, es que tendría que pasar algo para que esto no fuera así. Propuesta estúpida para valorarla. Acabas 0-0, 0 puntos para los dos equipos. ¿Qué pasaría? En el minuto 70 se abriría el partido. A declaração de Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, aconteceu dias atrás, em um podcast comandado pelo amigo e ex-goleiro Iker Casillas, que foi campeão mundial com ele. Piqué sugere que sem a distribuição de um ponto para cada equipe, em caso de empate por 0-0, o jogo mudaria, com os times se abrindo em busca dos gols, tornando o futebol mais atrativo e emocionante. O futebol precisa se modernizar como tudo na vida, precisa se adaptar. Eu acho que 90 minutos, do jeito que está, alguns jogos arrastados, você precisa repensar, mas não vejo só o final do 0-0. Tem outras coisas que tem que se fazer, coibir a cera, o antijogo e repensar o tempo de bola rolando. Piqué quer mudar o futebol, mas não foi só nos campos que o ex-zagueiro deu palpite. Também no tênis, o espanhol deu uma sugestão, depois de fracassar na gestão de uma das competições mais tradicionais. A Copa Davis é a disputa entre as seleções do tênis, uma espécie de campeonato mundial que reúne os melhores tenistas de cada país que se enfrentam, representando as suas respectivas nações. Piqué, um dos sócios da empresa Cosmos, assumiu a direção do evento em 2019, alterando a duração do jogo, que era melhor de 5 sets para melhor de 3. Não deu certo, e a Federação Internacional de Tênis está retomando o controle da Copa Davis. Intentas cambiar ciertas cosas, que nosotros lo intentamos hacer con la Copa Davis, y no hay manera. No hay manera. O sea, la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, no cambia las cosas. ¿Por qué sacas 2 veces en el tenis? Páratelo a pensar, son 30 segundos más, el tío está botando la pelota, la gente no quiere ver esto, la gente quiere ver el punto. La gente
no quiere ver un juego de 5 minutos que es Dius a ventaja el otro, Dius ventaja. No, 40-40 y el siguiente... bola de oro. Bola de oro. Tradição ou resistência? Piquet defende que os esportes se aproximem do público jovem. Foi assim que ele criou a Kings League, uma nova versão do futebol de 7, que mistura bola rolando com lances de videogame e lota arenas no mundo inteiro. Balança para cima do marcador, Kelvin bateu! Novos tempos, com novos costumes. Bola nas alturas, 7 contra 7 em campo. Agora sim nós falamos de Copa do Mundo. Ano que vem tem Copa do Mundo. Ai, que delícia, eu amo Copa do Mundo. Vai ser no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Quero só ver como é que vai estar a relação entre Estados Unidos e Canadá, né? Que o Trump não para de falar besteira. Olha, os 3 países estão vendo a rivalidade crescendo fora do campo, né? O motivo é exatamente a guerra tarifária iniciada e assim incentivada pelo Donald sabe quase tudo Trump. Esse daí também veio com o manual de Deus. Ele nasceu segurando o manual de Deus. Se acha professor de Deus, ele e o Musk. Enfim. Veja aí como estão os preparativos há pouco mais de um ano antes da Copa. Ai, que delícia a Copa do Mundo, acompanhe. A força-tarefa já foi criada na Casa Branca. Agora, os norte-americanos ajustam os detalhes da estrutura para receber as equipes que vão disputar a Copa entre os dias 11 de junho e 19 de julho do ano que vem. É um mundial diferente, já que os jogos vão acontecer em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Mas em um clima, no momento, nada amistoso. Como você vê este trabalho conjunto diante da tensão com os canadenses e mexicanos, questionou o repórter, se referindo às tarifas comerciais recentes impostas pelos Estados Unidos. Acho que vai ser ainda mais interessante. Tensão é uma coisa boa, disse o presidente americano. Desde que voltou ao poder, Donald Trump usa as taxações comerciais como uma carta na manga para fazer com que os governos do Canadá e do México reforcem a segurança nas fronteiras. O objetivo é impedir a entrada de imigrantes ilegais e do opioide fentanil, que causa uma onda de mortes por overdose nos Estados Unidos. Em pouco mais de 2 meses de mandato, foram várias idas e vindas na aplicação das tarifas por parte do republicano. As medidas chegaram a provocar retaliações dos países vizinhos, discursos inflamados de governantes e até boicote a produtos americanos. Uma rivalidade que não combina com um evento esportivo que deveria unir os organizadores. Na Casa Branca, o presidente da FIFA, que acompanhou o lançamento da força-tarefa da Copa do Mundo, não entrou nessa bola dividida e preferiu mudar de assunto. Gianni Infantino apresentou a Trump e aos jornalistas o troféu do Mundial de Clubes, que também acontece nos Estados Unidos no meio deste ano. A seleção brasileira nunca deixou de disputar uma Copa do Mundo, mas a equipe atual ainda não garantiu uma vaga na competição do ano que vem, que traz uma novidade. Pela primeira vez, 48 equipes vão disputar o título. E uma das atrações é algo que os norte-americanos são especialistas. Um mega show no intervalo da grande final. A ideia é inspirada nas apresentações musicais que acontecem no Super Bowl, a decisão da Liga de Futebol Americano, o esporte mais popular dos Estados Unidos. Não tão habituado ao nosso futebol, Donald Trump, ainda no primeiro mandato, em 2018, ouviu a explicação do presidente da FIFA sobre o uso dos cartões nas partidas. O vermelho, o presidente americano, ameaçou jogar na direção de quem gravava o encontro. Ele que não tome um cartão vermelho, tanta coisa que tá fazendo. Elizabeth Newton de Guararema, beijo, obrigado. Tô no seu programa, beijo para o meu marido Gustavo e para o meu filho Juan, beijo para vocês. Marisa, maridão Daniel de Pinda, beijo para vocês. Boa noite, quero mandar um abraço para o João do Pão. Manda um abraço para a minha sogra Ingrid, beijo para todo mundo. Vinícius Gustavo de Campos do Campo dos Alemães, na audiência por aí, obrigado. Prefeitura de São José tem que arrumar o córrego Senhorinha, deveria fazer um parque para as crianças. Pois é,
Deus conforte a família do Samuel, é isso aí. Vamos para, então, agora aquele momento derradeiro da nossa despedida. Não é isso, meu diretor? 19 horas e 20 minutos já? Já é hora da gente passar a bola para a Gabriela Leite. Muito obrigado, uma excepcional semana, abençoada para todos nós. Se Deus assim permitir, amanhã eu estou de volta. Beijo, fui!